Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, estamos aqui em mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponda, eu sou diretor-presidente do Clube Empreendedor e estamos aqui em mais um programa para falar sobre empreendedorismo e suas diversas facetas aí, com diversos segmentos e temas. Hoje estamos aqui com o Maurício Salquini, nosso coordenador de franquias. Como vai, Salquini? Tudo bem? Grande Ponzi. Fico sempre melhor do seu lado. Opa, maravilha! Espetacular! E Renata Muniz, tudo bem, Renata? Olá, Ponzi, tudo bom? Tudo bem, Renata, nossa membro premium aqui também. E agora temos uma novidade maravilhosa, não é isso? Última novidade. Conta você, clube. Maurício. Super Renata será coordenadora do PAIS. Muito bem, Renata vai ser já é nossa coordenadora do Núcleo PAIS, o Polo de Ações com Impacto Social aqui do Clube Empreendedor Brasil. Esse polo surgiu aqui exatamente para a gente movimentar essas ações sociais aqui do clube e também capitanear as ações de sustentabilidade, não é isso, Renata? Isso aí. Preparada para a missão? Claro, com certeza. Animada para a missão? Animadíssima. Então, como é que vai ser isso aí? Explica pra gente um pouquinho, só para quem tá chegando agora, como é que é o PAIS, o que ele já fez e o que ele vai se propor a fazer a partir de agora? Você nas carrapetas dessa empreitada. Maravilha, Ponzi. O PAIS surgiu exatamente com esse viés, né, da gente tratar as questões sociais aqui dentro do clube, e ele está expandindo para a gente trazer as duas outras letras, né, do ESG, considerando o tripé do ESG. Então, as práticas de sustentabilidade de uma forma geral, para além do social. Hoje, dentro do social, a gente já tem algumas ações desenvolvidas junto a empreendedores do clube e alguns parceiros do clube, como o Senac e a Universidade Estácio. Dentre os empreendedores, nós temos, por exemplo, 2 no varejo, que está ajudando aí a equipe para trazer jovens de escolas públicas para dentro de franquias. Então, é um projeto em parceria com o núcleo de franquias, aí coordenado pelo Maurício, né? Beleza. E que já levou para 3 empresas, para 3 marcas, né? Billy the Grill, Copenhague e Rei do Mate, jovens de escolas públicas, através desse recrutamento e seleção pelo 2 do varejo. Ainda nessa parte social, nós temos hoje acontecendo algumas mentorias, uma delas sou eu que faço, que é a mentoria de marketing, para 3 empreendedoras, nanoempreendedoras, numa parceria com a ONG Anjos da Tistelinha. Elas já tinham sido preparadas lá e a gente está capacitando para que elas possam dar uma alavancada no negócio. Junto comigo, nessa empreitada, está a Tina, que é uma outra, né, outra membro do clube. Isso, membro prêmio do clube. Espetacular, a Tina é maravilhosa. A Tina está dando uma força aí na mentoria financeira, que é super importante, né, porque o pequeno empreendedor, ele acaba misturando aí os ganhos pessoais e as despesas, né, pessoais com a da empresa. Uma loucura. Então ela está dando um gás nesse sentido. A gente também já tem outras ações de participação de empreendedores aqui do clube em eventos do Senac, falando com jovens do Portal do Futuro, através de um workshop chamado Workshop de Profissões. Eu mesma já estive lá e, aliás, assim, uma experiência incrível estar lá com o pessoal. Então, outros empreendedores já estiveram conosco nesse projeto, né? O Cleanto é um deles, que já participou. O Jamil, isso. O Amédio, obrigada, Maurício. A gente também, junto com a Universidade Estácio, levando o braço da governança no ESG, a gente teve a participação do Irineu, que fala da questão de contabilidade, e do Dr. Leandro, falando da parte jurídica. Então, o projeto está avançando, né, considerando esse tripé do ESG. Ainda tem muita ação para acontecer. É claro que isso é uma parte do que a gente já vem construindo e a gente vai dar continuidade, mas tem outras ações que eu não vou contar ainda. Deixa a surpresa. Que a gente vai trabalhar também sempre com esse viés da sustentabilidade, da responsabilidade social do clube. Legal, bacana. Uma coisa interessante. Diga. Quando a gente falou de governança na Estácio, a gente colocou o ESG e teve uma reação muito positiva, assim. E depois o nosso parceiro, o Messala Reis, o professor, e queria registrar aqui um abraço para o Messala. Grande abraço para o Messala. O Messala me contou que tinha dado essa aula, eles tinham recebido essa aula no dia anterior, então estava fresquinho. Os professores vibraram, os alunos vibraram de ver a gente que atua na prática
falando daquele conteúdo que eles tiveram na sala de aula. Então, assim, foi um momento bem especial, assim, bem bacana e bem entusiasmados. Eles ficaram bem entusiasmados de receber esse conteúdo de contabilidade e jurídico para os negócios terem uma governança adequada. Muito bom, muito bom. Eu acho que o ESG ele veio para ficar, né? Tem alguns autores que falam que, na verdade, é um novo olhar para velhos problemas. Porque os problemas são os mesmos, né? Eles estão aí. E nós, empresários, acabamos fazendo parte desse processo todo. Então, também nos cabe fazer mudanças nesse sentido, né? Então, eu acho que é um tema super atual, é um tema que tem que passar por todas as áreas, independente do tipo de negócio, né? E no sentido de conscientização. Né? Conscientização e envolvimento de toda a cadeia ali de stakeholders para que possa, de fato, fazer a diferença. Com certeza, com certeza. E essa galera aí, jovem, eles estão muito antenados com relação a isso, né? Que eu acho ótimo, né? Uma geração que chegou para modificar mesmo, porque eles têm uma consciência talvez mais avançada do que a nossa, no sentido do cuidar do outro, do cuidar do planeta, né? Do cuidar dessas relações para que elas sejam, de fato, sustentáveis, no sentido de ter mais tempo, né? Delas serem... ter um tempo de ciclo de vida maior, né? Sim. Então, eu acho super importante a gente trazer esse tema aqui para dentro, para discutir isso com os empreendedores. Tenho certeza que a gente vai se surpreender positivamente, identificando vários outros que estão também na mesma vibe, né, e que vão nos ajudar aí a alavancar esse tema tão importante, não só aqui dentro, mas também fora, né? Fora também, com certeza. Eu acho que os empreendedores eles estão ávidos assim para ajudar e para ter um impacto social bacana na sociedade. A gente tem visto muito isso, né? Essa parceria que a franquia trouxe, que o setor de franquias com o Maurício Salchini trouxe para o clube, com o Senac, com o Portal do Futuro, mostra bem isso. Todos os empreendedores do clube que a gente entrou em contato, que você convidou, não pestanejaram, né? Foram lá na hora, né? Gostam muito. Sim. Então, essa questão também do trabalho voluntário, por exemplo, é uma coisa que atinge muitas pessoas e que tem uma troca muito grande. Então, todo mundo já sabe disso e gosta disso e atua em cima disso, né? Eu acho legal também, muito importante a gente comentar aqui dos setores, né, da sociedade, que a gente consegue falar sobre esses setores, que é o primeiro setor, que é o setor público, né, que funciona lá com a prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal, com todo o setor público que funciona muito bem, e com o segundo setor, que é o setor privado, né, que são as empresas, onde a gente trabalha com os empreendedores aqui, com todo mundo, e o terceiro setor, né, que são as ONGs, né, associações e entidades, né, do terceiro setor. E era muito divididinho isso, né? Não, isso é público, não, isso aqui é privado, isso aqui é ONG. Ninguém se mete no lugar de ninguém, cada um faz o seu trabalho e acabou. E um conceito que, se não me engano, foi até trazido pelo próprio Mohamed Yunus, é o setor 2,5, né? Aquele que se mistura do segundo setor com o terceiro, ou seja, empresas com alto impacto social e alto impacto econômico na sociedade ou no local onde elas estão, né? E essa tracionada aí do Maurício com a Renata, né? Com você, Renata, com esse polo dentro do clube, tá fazendo com que o clube, que é do segundo setor, se arraste cada vez mais para o setor 12,5, né? Então isso é muito importante. O clube conseguindo gerar alto impacto aí social e econômico com as pessoas, de todos os núcleos, de todas as idades, de todas as classes econômicas, tudo, né? Isso é muito bacana. O clube já tem, né, só fechando aqui, projetos para o terceiro setor, né, o Banco Acredita é um deles, inclusive, né, que a gente executa um projeto para um grande empresário, né, então isso é muito bacana, e o PAIS, esse polo, ele vem para sacramentar isso e colocar a engrenagem do clube para se movimentar para esse alto impacto social, ou seja, totalmente voltado para a sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade não é só o environment, e social e governance, né? Ele tem que perpassar todo o arco, né? Para poder realmente ser uma coisa verdadeiramente sustentável. Eu acho que é isso que o Polo está trazendo, não é isso? Dentro de um conceito moderno de entender que o ESG é motivo de valorização das empresas e pode ser até motivo de redução de custos, por exemplo. Quando eu escolho uma energia solar, eu estou economizando na minha conta de luz de 20% a 30%. Então, o clube, por exemplo, tem um empreendedor que tem uma energia solar, né? O negócio dele é esse. Eu, com a minha franquia, contrato essa energia solar
eu uso uma energia melhor para o planeta e ainda economizo. Olha que maravilha. Na minha conta ganha-ganha. Sustentabilidade é ganha-ganha, né? No popular exatamente, aqui, né? Exatamente, é isso aí. Eu, quando me relaciono com o Senac, eu trago candidatos já treinados gratuitamente, né, pelo Senac. Eu não tenho problema de candidato, ou seja, eu sou desejado pelos candidatos. Se você conversar com a maioria dos franqueados, a gente tem, o segmento tem problema de ter bons candidatos. Eu não tenho esse problema porque eu tenho relação com o Senac. Quer dizer, essas relações ampliadas, elas trazem soluções que melhoram a sua empresa, reduzem custos, né? Então, a visão anterior de que essa pauta é pauta que traz custo para a empresa, é pauta que empurra a empresa contra as cordas, ela é uma visão ultrapassada. Na verdade, são relações que tornam a empresa melhor, mais econômica, com mais reconhecimento, né? Eu digo assim, Renata, que, por exemplo, se você falar uma determinada marca de cosmético, aqui que nós não vamos falar, você liga essa marca de cosméticos à natureza, porque eles usam até os termos no shampoo. Quer dizer, eles já estavam ligados na ESG muito antes da gente perceber. Sim. Muito tempo. Não, e hoje vai se tornando cada vez mais, vai se tornando uma recorrente as empresas terem que falar de sustentabilidade, né? Sim. E vai ficando até um pouco clichê de vez em quando, porque quando uma coisa se torna muito notório, assim, algo se torna muito notório, as pessoas que não entendem muito começam a falar também porque está na moda, né? Então, é que nem empreendedorismo, né? A gente fala de empreendedorismo há anos, há mais de um século, só que aí pegou e aí tudo é empreendedorismo e de vez em quando nem tudo assim que falam é esse empreendedorismo que o pessoal canta, né? É que nem sustentabilidade, tem que tomar cuidado, e aqui é uma coisa séria, é realmente sustentável, e são ações sustentáveis que a gente conversou aqui antes de ligar o microfone, quando eu perguntei de alto impacto social e alto impacto no ambiente, eu falei econômico, e você falou, e quem disse que econômico não está no ambiente? Então, assim, é claro que tem que estar no ambiente. Isso tudo é um conjunto de ações, né? É isso aí. Uma empresa hoje, quando as que estão mais conscientes e caminhando nisso, quando elas compram fazem um produto que agride muito o ambiente, ela já se sente mal e o consumidor também já se sente, putz, não tá legal, né? Eu tô indo para um exemplo básico do básico, né? Eu fico incomodado hoje em dia quando tem promoção 3 em 1, aí é um plástico, é o produto dentro de um plástico, envolvido por outro pplástico, dentro de outro plástico. Putz, grila, caramba, vamos diminuir um pouco esse impacto, né? A pegada... diminuir sua pegada, né, ecológica. Eu sempre falo muito isso, né? Diminuir sua pegada ecológica é o mais importante sempre, né? Sim. Então, acho que isso já está entrando aí no discurso das empresas, não é isso? Tem 2 dados, e aí a Renata pode até falar melhor disso, que é assim, muito interessante, que chama matriz de materialidade. Uma mineradora, por exemplo, ela não tem como não agredir a natureza. A questão, nessa matriz de materialidade, ela mostrar, por exemplo, que ela está usando menos água para produzir a mesma quantidade de produto. Tentar menos impacto, pelo menos de outro... Exatamente. Né? Exatamente. Em outra vertente. A segunda inclusão que eu quero fazer nesse bate-papo chama greenwash, que é... Greenwash. Exatamente. Talk to us, Salchini. Uma marca de carro anunciou que os motores dessa marca iriam gastar 30% de combustível. Foi um sucesso aquele lançamento e tal. Fizeram pesquisa e não era verdade. E a essa mentira se deu o nome de greenwashing. E a sociedade já tem um movimento de combate a fake news da sustentabilidade. Boa, e já importante. tem até esse nome. Sim. Então, esse tipo de informação e de conteúdo que o país... Vai ficar ligado também, Renata, Sim, nesse greenwashing? Com certeza. Mas senão, Ponce, senão é o que você falou, né? Aqui é a sustentabilidade de verdade. Isso. Senão vira fake news da sustentabilidade. E a ideia é que a gente possa ouvir os empreendedores, entender o que eles fazem nesse sentido e começar a linkar, né, o assunto àquele empreendedor que tenha mais aderência àquele assunto ou que já tenha alguma experiência naquele sentido, para que a gente possa transformar isso em conteúdo para aqui, para dentro e para fora do clube, né? Então, claro, a gente se juntar a parceiros que tenham o mesmo viés, né, e que possa fazer sentido, como, por exemplo, o Senac, né? O projeto do Portal do Futuro nada mais é do que isso, né? Eles têm lá o jovem da periferia, né, o jovem da comunidade, que está dentro da instituição, aprendendo, se capacitando, e o próprio Senac, insere esse jovem dentro do mercado de trabalho, ou prepara esse jovem para o mercado de trabalho, né? E esse jovem pode, amanhã ou depois, desenvolver
O empreendedorismo, por exemplo, Claro. não precisa ficar na empregabilidade. Sim. Né? Mas o Senac tem um papel social muito importante nesse sentido. E essa aproximação nossa com o Senac é interessante porque não só a gente compartilha experiência com esses jovens que estão sendo preparados para entrar no mercado de trabalho, como também a gente abre as nossas portas para receber esse jovem, seja numa experiência, como eles chamam de vivência, né, dentro da empresa, que, aliás, não tem custo para o empresário, então isso é importante, o custo é todo do Senac. Eu posso repetir, Renato? São Pode. 7 dias que o jovem pode ficar na empresa. A empresa não tem custo nenhum. Passagem, Senac, seguro, Senac, tudo Senac. Então, é uma possibilidade de você conviver com um jovem e descobrir ali potências para a sua empresa gratuitamente. E desenvolver o papel social da empresa, né, Maurício? Porque eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? A gente, às vezes, fica pensando só no nosso universo, né? E você usa uma expressão, né? O ganha-ganha. Inclusive, tem um autor que, infelizmente, não vou me lembrar o nome, de um livro muito interessante que fala do capitalismo consciente. E o capitalismo consciente, ele é isso, né? É o ganha-ganha. Não tem por que pensar na sustentabilidade só como gasto, como custo, né? É possível, sim, a gente ganhar. E é isso, essa saúde, né, que se espera dessa relação. Né? Então, quando a gente introduz a sustentabilidade, e eu acho que isso foram pensamentos antigos, né, que os próprios empresários tinham, porque para eu investir, para eu fazer um uso mais consciente da água na minha produção, eu tenho que investir em determinados equipamentos, só que o quanto que ele ganha, aí o próprio empresário começou a ver e que isso tem um retorno, primeiro, de reputação, que, aliás, é o mais importante dentro desse processo do ESG. Né? É a reputação, e aí tem que cuidar dela para que não escorregue, né? E por isso as fake news, isso é uma preocupação grande que a gente tem dentro do PAS, para que a gente não tenha esse problema, esse risco de imagem do clube e do próprio empreendedor, né? Levando um conteúdo que não seja verdadeiro. Então, a gente precisa, inclusive, validar isso internamente antes da gente levar para fora, assim como os parceiros que a gente escolhe nesse sentido. Sim, né? claro, óbvio. Para que todo mundo tenha sinergia. Né? Sim, sim, sim. É isso, Maurício? É isso, e uma coisa muito interessante, assim, como a franquia tem essa relação, né, de sustentabilidade, no sentido de... Na verdade, deixa eu te interromper aqui. Sim. Já falando exatamente da franquia e nessa relação de sustentabilidade, você mostrou muito bem isso com as ações que você tomou à frente de obviamente, algumas ações que você fez nas suas franquias. Isso. Inclusive, recebendo aí prêmios da BRH, por exemplo. Né? Então, isso tudo tem a ver com o impacto social, né? Vou ter que falar bem de mim agora. Vai ter que falar, não tem jeito. Sou bicampeão do Prêmio Ser Humano da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E aí, isso foi pensando não realmente... Não para aí não, Ponce. Eu sei. Minha coleção de reconhecimento... É grande. É grande, porque... Tô levando no Moro aqui. A gente também ganhou o selo Diversidade na Prefeitura de Niterói. Boa. E foi escolhido o projeto de sustentabilidade, Renata, na Convenção do Rei do Mate, Bacana. 2023. Então, o que é, né? Por que esse movimento? Primeiro, o prêmio foi por causa do treinamento CULT, que a gente treina nossos colaboradores em espaços culturais. Ou seja, eu economizo espaço cultural, eu não gasto com locação, né? E acrescento a esses trabalhadores a questão da estética, do convívio com a arte, que são ganhos que dá aqui um outro podcast. Claro, é um contato com a cultura, né? Exatamente. Local, ou de outro local também, né? É isso. O segundo é a questão do primeiro trabalho decente, que é exclusivamente eu contrato hoje jovens oriundos de escolas públicas em primeira experiência profissional. E eu sempre repito que eu faço isso por uma ação de cidadania, mas também por uma escolha de mudança de paradigma de atendimento. Então, esse jovem que não teve experiência profissional, né, eu combato a expressão, ele é sem experiência, que eu falo que viver no Rio de Janeiro já é uma grande experiência, né? Tá vivo no Rio de Janeiro. É verdade. Então, ele não tem a experiência profissional. Ele está mais ávido, ele está entusiasmado em descobrir como é que trabalha, como é que faz, como é que realiza, se associando aos colegas. E vem aquilo que a gente conversa muito assim, vem sem vícios, né? É isso. E aí você consegue, não é moldá-lo, mas você consegue mostrar para ele o ideal para aquele ambiente, não é isso? Eu comparo com uma página em branco, que a isso. gente escreve junto, são duas canetas, uma caneta da empresa e uma caneta dele. E normalmente, Renato, quem recebe ele é também uma gerente que foi
uma jovem primeira experiência profissional, quer dizer, ela sabe o valor daquele momento, né? Ela sabe o sentimento que ele tá sentindo naquele frio momento na ali, barriga. aquele frio na barriga, né? Aquela preocupação, né? Exatamente. Então você faz muito isso nas suas lojas, nas suas franquias, né? Faço. E aí tem tudo a ver com paz, né? Sim, tem tudo a ver com paz, o Ponzi, porque a ideia é exatamente essa, né? Não só a gente motivar, né, e conscientizar o empreendedor dessa importância dele realizar essas ações dentro do seu negócio, né? Mas também para ele, é claro, trazer o que ele está fazendo com relação ao negócio dele, porque às vezes ele, como o Salquino colocou, né? Se a gente tem um empreendedor, que eu sei que a gente tem aqui alguns que tratam de energia solar, né? Então, isso já tem um viés sustentável, né? Mas, além do produto que ele vende, o que ele faz dentro da empresa dele com relação à sustentabilidade? Então, é compartilhar essas experiências, né? É trazer isso como conteúdo realmente enriquecedor e motivador para que outros possam replicar esses modelos, claro, adaptando aos seus negócios, pelo menos dentro da relação que ele tem com o fornecedor dele, nas relações que ele tem com os seus funcionários, porque é isso, né? É o capitalismo, a gente sai do capitalismo de shareholder para o capitalismo de stakeholder. Então, o capitalismo de stakeholder, ele preconiza isso, né? É você olhar para toda a cadeia produtiva, valorizar e cuidar para que todos estejam na mesma vibe, né? Todos estejam praticando ações que sejam alinhadas com a sustentabilidade. E a sustentabilidade dentro desse tripé, né, do ESG, então eles têm a questão da governança, tem a questão do social, olhando para dentro da empresa, o que ele está fazendo com relação à diversidade, com relação à equidade. Então, tem vários temas que a gente vai tratar aqui e que a gente vai precisar muito dos empreendedores do clube para nos ajudar nisso, e com o tempo a gente vai explorando mais o assunto. Isso. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, rapidamente, aproveitar esse gancho todo aqui, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. ODS. Eu acho as ODS, que eu acho muito importante falar sobre as ODS e de que forma a gente consegue fazer com que o PAIS, né, que é esse polo aqui do clube, leve isso para os empreendedores de uma forma pragmática e executável. Vamos ser bem sinceros aqui, porque hoje em dia falam-se muito sobre as ODS da ONU e tal, mas onde é que o empreendedor está? O pequeno empreendedor ele consegue, o médio empreendedor ele consegue, ou só as grandes empresas? Que isso não é verdade, né? As pessoas têm essa crença que só as grandes empresas têm que entrar nos ODS da ONU. Você está com a ODS aí no celular, tá? Tô aqui, lê a ODS 8. Vamos lá, ODS 8. Você quer falar do ODS 8? Vamos falar. Emprego digno e crescimento econômico. Dentro do ODS 8 está o conceito de trabalho decente da OIT, que é exatamente o trabalho que a gente está juntando o SENAC com a ABF. Porque as franquias tendem ao trabalho decente, que é o trabalho formalizado, é um trabalho respeitoso com as pessoas, que as pessoas entram e saem melhores. Então, qual a imagem, por exemplo, que a Renata tem de uma gerente da Copenhague? É alguém que sabe padrão, sabe atender, né? Tem um perfil adequado de venda, então é um perfil que é valorizado. Então a pessoa que entrou na Copenhague em primeira experiência profissional e de lá sai para o mercado de trabalho, ela sai muito melhor do que ela entrou. Então o primeiro trabalho decente, por exemplo, ele está dentro da ODS 8, super encaixado aqui nas ODS. Super encaixado e no conceito de trabalho decente. No conceito de trabalho decente, perfeito. A gente vê assim, por exemplo, vou usar de novo o exemplo do Yunis, que o Yunis, assim, para mim é um grande exemplo, né, de sustentabilidade e tudo. E ele fala muito que ele gostaria muito que ele tem esse desejo e ele acredita que num futuro a pobreza vai estar no museu. A gente vai no museu para ver como é que é a pobreza. Né? E tem muitos outros brasileiros agora falando exatamente, a pobreza vai para o museu. É uma frase do Mohamed Yunis, né, que ele fala quando ele começou a fazer esse conceito de microcrédito, ele que criou. Nenhum banco do sistema bancário mundial emprestava dinheiro para pobres, né? Ele foi muito criticado, inclusive, por causa disso, né? Tá emprestando dinheiro para pobre, você é o banco dos pobres. Aí ele falava assim, se eu sou o banco dos pobres, então você é o banco dos ricos, é isso? E aí, não, porque 98% do Grameen Bank era para mulheres, né, do microcrédito. E aí criticavam ele assim, então você é o banco das mulheres. Então tudo bem, se eu sou o banco das mulheres, você é o banco dos homens? Então ele sempre deu muita pancada nisso, e ele vem aí com esse movimento dele
levando diretamente para o NUM, que é a erradicação da pobreza, né? Que é o objetivo sustentável primeiro da ONU, é a erradicação da pobreza, e que obviamente bate direto no Fome Zero, né? Que é o segundo, né? Vou falar aqui a primeira linha, tá, Renata? Que a gente vai falar sobre isso. Depois é boa saúde e bem-estar, né? Depois vem educação de qualidade, depois vem igualdade de gênero e água limpa e saneamento. É a 6, tá? É o ODS número 6. Quando a gente fala de erradicação da pobreza, fome zero, bem-estar e saúde, educação e qualidade, todas essas 6, a gente fala com o pequeno empreendedor? A gente fala com o micro e pequeno empreendedor? Sim, claro. De que forma eles podem se encaixar aí? Quando ele, por exemplo, ele admite um jovem da comunidade, ele está contribuindo para que aquela família, através daquele jovem, saia da extrema pobreza e passam a fazer parte da sociedade. Porque quando o Maurício traz o exemplo da cultura, é isso também. Eles estão sendo inseridos na sociedade através daquela experiência cultural. Excelente. Então, são todas são pequenas ações e que são possíveis, mesmo se a gente olhar para a ODS, porque às vezes a gente olha para a ODS e acha que está muito distante, exatamente o que você falou, né? Isso não é para mim, isso é para o grande, é para o médio, é para o grande, eu não estou nessa posição ainda. Mas não, existem ações pequenas que a gente pode fomentar e que são viáveis para que o pequeno empreendedor possa, de fato, praticar. Eu queria fazer 2 observações. Por favor. Observações importantíssimas de Maurício Salchini. Atenção você, para tudo agora que você está fazendo aí. Maurício fará observações importantes para você, empreendedor. Por favor, Maurício Salchini, agora. Penso que devemos ter a consciência que esse impacto não é só para o jovem, é para a família. Porque tem áreas no Rio de Janeiro, 57% do território da cidade do Rio de Janeiro ou é dominado pelo tráfico ou pela milícia. 57%? 57%. Número expressivo, né? Observatório das favelas. Tá. O que acontece? Nesses lugares a informalidade impera. Então o jovem perdeu a esperança do trabalho decente. Sim. Quando ele entra na Copenhague, quando ele entra para trabalhar na Bildergrill, quando ele entra para trabalhar no Rei do Mate, ele recupera a esperança na família de ter um trabalho formal, um trabalho decente. Então o impacto de uma vaga é maior do que o impacto só no jovem, é um impacto na família de retornar com essa experiência. E muitas vezes, realmente, Maurício, tira essa família da extrema pobreza, porque dá, não só, dá, através do jovem, dá essa oportunidade. Esse próprio jovem, tendo essas experiências, essas vivências, como o Maurício colocou, junto à cultura, ele leva mais informação para dentro de casa, abre os horizontes dele e ele começa a enxergar outras possibilidades de crescimento, de atuação dentro de uma sociedade que não é aquela sociedade à parte na qual ele vive hoje, né? É uma sociedade como um todo, é ele ter acesso a coisas que, teoricamente, na cabeça dele e daquela família, daquela população da comunidade, não é possível porque eles não têm dinheiro, né? Então, quando a gente dá essa oportunidade para esse jovem, a gente está abrindo portas para a família toda. Então, isso que é importante, assim, a gente pensar no impacto que a gente tem, não de forma individualizada, né? Mas um impacto global, lógico, guardando essas devidas proporções, porque a gente ouve impacto global pensa no mundo todo, né? Mas por que não a gente ter... É uma frase que eu gosto muito, né? O oceano é formado por várias gotas d'água. Então é isso. Por que a gente não pode ser uma gota d'água para transformar a situação de pessoas que estão ali a parte da sociedade? Perfeito, Renata. E olha só, chega mais um pouquinho para o meio da mesa aqui, para o nosso operador aqui poder captar a gente aqui direitinho. Maravilha, perfeito. Eu vou discordar de você agora, posso? Pode, claro. Mas antes eu vou contar uma história que é muito importante aqui, nesse momento que a gente está falando de sustentabilidade, com esses exemplos que a Renata deu. Eu gosto muito de falar, você já deve conhecer, mas tem gente que pode não conhecer, a história do Betinho e do Beija-Flor, né? Do Beija-Flor do Betinho. Que é a seguinte, a floresta estava pegando fogo e estava uma loucura, os bichos todos fugindo para tudo quanto é lugar, e o fogo, labaredas enormes, pegando fogo nas mais altas árvores, um fogo muito grande, todos os animais correndo, o elefante correndo, o jacaré, todo mundo correndo, e o elefante olhou e viu um beija-flor indo em direção ao fogo. E aí ele voltava, aí o elefante parou, né? Calma aí, vamos ver o que esse cara tá fazendo. Aí o beija-flor ia no lago, pegava um pouquinho de água com o biquinho dele, ia lá e jogava a água no fogo. E aí voltava, ele fez isso várias vezes. Aí o elefante olhou pro beija-flor e falou assim: ô beija-flor, porra, cara, você tá louco? Você acha mesmo que você vai conseguir apagar esse fogaréu com esse seu biquinho aí, com essa quantidade de água? Aí o beija-flor olhou pra ele e falou assim: bom,
Se eu vou conseguir apagar esse fogo sozinho todo, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. É isso aí. É exatamente isso que a gente está falando aqui, não é isso? É isso aí. Então, assim, quando você fala da ODS 1 da ONU, que é erradicação da pobreza, é óbvio que o Salkini, contratando uma pessoa no primeiro emprego para a franquia dele, ele não vai acabar com a pobreza do mundo, mas ele está fazendo a parte dele para a erradicação da pobreza. E é isso que o polo de ações com impactos sociais aqui do clube vai fazer e passar para todos os empreendedores, que o PAS vai fazer isso, não é isso, Renato? É isso mesmo, desculpa, Ponzi. A ideia é que a gente possa fomentar essas ideias aqui dentro, que a gente possa mobilizar o maior número de pessoas para desenvolvendo essa consciência, né? E eu volto a uma frase que eu já coloquei aqui. É importante que a gente não pense que como o Beija-Flor, né? A fala do Beija-Flor. Ele não ia apagar o incêndio, mas ele fez a parte dele. Então, a gente não vai resolver os problemas do mundo, mas se nós fizermos a nossa parte, cada um de nós fizer a nossa parte... A gente está falando de quantos empreendedores aqui no clube hoje, Ponzi? 7 mil cadastrados. Pois imagina, se pelo menos cada um contratar um jovem... São 7 mil jovens empregados. Isso aí. Eu estou falando de uma ação específica, né? Mas existem N outras ações que a gente pode desenvolver dentro das nossas empresas para que a gente possa contribuir, de fato, com um mundo melhor. Né? E é um mundo que talvez a gente não vá conseguir usufruir por muito tempo pela nossa idade. Mas temos filhos, outros já têm netos, né? Então, vamos deixar para a geração que está chegando. Pelo menos, né? Vamos tentar fazer algo diferente. Eu costumo dizer que eu quero sair desse mundo melhor do que quando eu entrei. É isso. Então, sustentabilidade é isso? É isso, entendeu? Então, qualquer ação que você pergunta, faça, é isso? Sustentabilidade também é isso, também é isso, também é isso. A gente pode falar atitude sustentável. É uma atitude sustentável, perfeito, exatamente. Perfeito. Agora eu vou voltar porque ele tá curioso com a minha discordância. Que é o seguinte, quando você fala, Maurício, você como dono de franquias, você é um empreendedor, certo? Empreendedor. Com certeza absoluta. Claro. Certo? Inclusive, faremos aí uma missão empresarial para falar de franquias, inclusive com empreendedores, né? E aí é o seguinte, você fala do primeiro emprego, qual o nome? Primeiro trabalho decente. Primeiro trabalho decente. E aí você fala, vou levantar polêmica, tá? Tá bom. Você fala do primeiro trabalho decente e você fala que esse jovem, quando a Renata também fala, que ele está indo para um lugar onde o trabalho é com uma empresa e ele vai se sentir bem e levar isso para a família dele. Isso. Porém, é o seguinte, eu acredito, né, não desejo, mas acredito que não tem jeito, não vai ter emprego para todo mundo daqui a algum tempo. Não vai ter emprego para todo mundo. Também acredito. Também acredita nisso? Também Bacana, acredito. Então já concordamos com isso. E que o trabalho decente não é só um trabalho numa empresa de médio ou grande porte. Um trabalho de... Calma aí, você pode discordar de mim. Eu tô só discordando para ver se a gente... Claro. Tá? Um trabalho decente não é um trabalho onde esse jovem vai ter uma carteira assinada. Ele pode ter um trabalho decente empreendendo. Aí vai vir muita crítica, um monte de gente gritando, Ponzi, você tem que diferenciar o que é empreendedorismo do empreendedorismo de sobrevivência, não é assim, você está glamorizando. Não estou glamorizando. Estou dizendo o seguinte, que o empreendedorismo de sobrevivência pode ser depois... Tem gente que começou a empreender para sobreviver e criou uma mega empresa. E o que a gente faz nessas mentorias? Quando a gente dá a mentoria para o nanoempreendedor, qual é o objetivo? Né? É fazer com que ele cresça, quando ele saia daquele estágio de nanoempreendedor para micro, médio, e assim ele vai crescendo, e que ele possa, sim, ter uma sustentabilidade no negócio a partir de capacitação dentro de determinadas áreas e que, consequentemente, ele vai ampliar a entrada de novos nanoempreendedores ou de novos empregados, né? Ele como empreendedor, ele é empregador também, novos funcionários e vai contribuir para esse ciclo vicioso, gostoso da sustentabilidade. Caso de sucesso, Renata. Caso de sucesso. Repentou, Renata. Agora é o seguinte, Renato. Deixa eu falar do trabalho Renato, já tô falando Renato. Maurício Salkini, quer dizer então que trabalho decente não é empreender também? Primeiro, Renata vai contar um caso de sucesso. Conte o caso de sucesso. Vamos lá, nós temos um nanoempreendedor, que é o tio Douglas, do Táxi do Dog, que começou conosco dentro do PAS como mentorado e hoje ele é membro do Clube Empreendedor Brasil. Isso é um excelente, perfeito exemplo. Então, ele começou talvez até por sobrevivência com o Táxi do Dog, será? Sim, foi. Hoje está posicionado como empreendedor, pequeno empreendedor. Isso.
já está entendendo como é que é o mundo de franquias para talvez até franquear o seu negócio, crescer e empregar pessoas. Isso aí. Então, assim, quando a gente vê pessoas que são mais ligadas a questões sociais criticarem o empreendedorismo por ser empreendedorismo de sobrevivência, a gente pode transformar realmente limão em limonada, né? Ou pode transformar, às vezes, algo que está acontecendo só para salvar aquela pessoa numa coisa perene, entendeu? Então, assim, o que eu digo é o seguinte... Sabe o que diferencia? Diga-me, o que bom diferencia? do ruim? Esperança. Esperança. O tio Douglas precisou de esperança para tocar o negócio dele. Conhecimento, vocês passaram para ele pra caramba também, né? Sim. Mas eu digo, sem esperança o cara não age, o cara não busca o conhecimento. Então, ele precisa ter esperança que ele empreendendo vai conseguir sustentar a família dele, ou ele arrumando um emprego vai sustentar a família dele. Você confunde um pouco trabalho com emprego. O conceito é trabalho decente, não é emprego decente. Sim. Ó, o conceito de trabalho decente sintetiza a sua missão histórica de promover a oportunidade para homens e mulheres obterem um trabalho produtivo de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, sendo considerada condição fundamental para a superação da pobreza, redução das desigualdades sociais e a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Então, quando eu falo dessas áreas onde a milícia e o tráfico imperam, eu estou falando de uma informalidade ruim, informalidade abala. O cara não pode escolher disputar a venda do gás. Boa. A venda do gás é estabelecida a bala. Então, esse ambiente tira a esperança das pessoas de progredirem profissionalmente, ou empreendendo, ou numa empresa. Sim. Então, o conceito não é de emprego decente, porque emprego vai cada dia ter menos. O conceito é de trabalho decente. Então, por exemplo, quando eu inauguro o Rei do Mate nas barcas de Niterói, a Renata sabe disso. O primeiro Rei do Mate que eu tive era dentro da embarcação, no segundo andar. Que maravilha. Você ia vendo a Baía de Guanabara comendo pão de queijo? É. Ô, maravilha. Exatamente. Era um desafio. Porque balançava tudo, né? Não só balançava, mas tinha a questão do abastecimento diário, porque não pode ter estoque e tal. Ah, sim. Mas o que eu quero contar muito para vocês é com relação à relação que as meninas tiveram com um trabalho decente. Tá. Então tem um exemplo da Gilzeni. Gilzeni hoje está no RH da MRV. Bacana, hein? Que legal. Ela me mandou uma vaga para eu divulgar. Ah, que Muito bacana. legal. É. Mas tem também a Camila. A Camila, ela tá com um salão de beleza. Posta no Instagram, sabe? Fazendo unhas, chegando no trabalho. Que bacana. Ela tem maior orgulho e alegria do trabalho Ela já dela. empreendeu. Então, as duas estão em trabalho decente. A empreendedora e a que trabalha da Excelente. RH. Perfeito. É. E aonde eu contratei elas? No Morro do Estado, conectando com o líder social que tem. Então, quando a gente fala de trabalho decente, a gente está a favor também do empreendedorismo. Mas a Camila e a Gilzeni saíram daquele ambiente de violência, que o Estado não opera ali no Morro do Estado, ou não operava, não tem notícias recentes, vieram para trabalhar no Rei do Mate, e aí conheceram o presidente da empresa, conheceram o superintendente, conheceram várias pessoas ali na embarcação, advogados, economistas, sabe, de tudo quanto eram lugares e funções diferentes. E isso despertou nelas a esperança que elas também podem ser. Então, eu penso que o pais, esse apoio... Autoconfiança, É isso. A recuperação. O que eu ia destacar... Tá desculpado, viu? Tá desculpado. Tá desculpado. Poxa. Muito bom. Ganhei Porque meu as final de semana, Renata. As pessoas realmente, você falou corretíssimo, as pessoas não entendem a diferença de trabalho e emprego. Emprego é quando você arruma para ganhar dinheiro. Você tá ali com um emprego para ganhar dinheiro, né? E trabalho é uma coisa que você faz que você tem realmente vocação de se alavancar, de aprender, de entender o negócio, melhorar o processo, empreender naquilo. Empreender que eu digo com outro, né? Outro sentido. Mas assim, claro que o emprego pode ser também um trabalho. Sim. Mas o trabalho nem sempre é um emprego. Ou seja, você falou corretíssimo e concordo com você. E o primeiro trabalho decente pode ser com o Maurício na franquia, mas pode ser empreendendo também com mentorias do Polo de Ações de Impacto Social. Não é isso? É isso aí.
assim, Pô, essa dá até pra fazer um corte, hein? Ficou bacana, né? Ficou. Olha o corte. Ítalo, olha o corte aí, viu? Já anota aí. Eu queria daqui mandar um abraço pro Ítalo. Por favor, manda um abraço pro Ítalo. Super Ítalo. Super Ítalo. Um abraço pra você. Ítalo tá aqui conosco, sempre atrás aí das câmeras e controlando todas as nossas ações. Diga. Eu queria destacar a questão do museu, a pobreza no museu. Por favor. Que eu acho importante, Ponzi, a superação da pobreza ficar registrada no museu. Porque a pobreza é um estado que a humanidade ainda enfrenta, que não deveria mais enfrentar. Não deveria mais existir mesmo. Existir. Então, acontece. O dia que a gente superar isso, a gente tem que olhar com os olhos otimistas que o ser humano está melhor, mas registrar isso no museu para que a gente nunca mais volte a esse estado. E eu acho que, aproveitando aí, para levantar mais uma vez a bola do empreendedorismo de verdade, não é esse empreendedorismo clichê que muitos falam por aí, é que Timmons já falava lá em 1991 que o que a Revolução Industrial foi para o século passado, o empreendedorismo vai ser para esse século. E eu acredito nisso, né? Ele já falava isso há décadas, e eu realmente acredito que o empreendedorismo vai transformar, e o empreendedorismo, sim, pode ser essa virada de chave. Tá? Eu tanto acredito nisso que eu sou um franqueado. É isso aí. Pois exatamente. E tá no Clube Empreendedor Brasil. Estou no Clube Empreendedor Brasil. Tocando franquias. Tocando franquias Exatamente. E queria te sugerir... Pois não. De perguntar para a Renata sobre as atividades dela, para que a gente torne a empresa dela ainda mais sustentável. Excelente. A RM ou o Polo? RM. A RM. A RM é espetacular. Já ouviu falar da RM? Espetacular. Já viu o trabalho da RM? E quando ela fala da RM, eu me apaixono. Exatamente. Vamos falar da RM. Vamos lá. Se você não ouviu ainda falar da RM, você vai ouvir agora com Renata Muniz. Renata, conta pra gente um pouquinho da RM, hein? Então, vocês estavam conversando aí, antes de fazer a pergunta, eu estava pensando aqui exatamente na minha trajetória, né? Mais de 20 anos como CLT, e aí, de repente, sai da empresa, e aí o que a gente faz no início de uma pandemia, né? E aí eu resolvi empreender e descobri que, na verdade, o empreendedorismo estava na minha veia há muito tempo. Né? Só que quando a gente é CLT, às vezes a gente não consegue conciliar os dois mundos, né? Do empreendedorismo com aquelas responsabilidades para a empresa que está pagando o seu salário. Né? Então, quando eu saí e que me vi com essa oportunidade, falei, bom, é agora ou nunca. Né? Claro que a gente tem desafios como empreendedor, né? Todo dia, o tempo todo. Mas, por outro lado, a gente tem conquistas que eu digo que a gente pode bater no peito que são nossas, né? Exato. Porque quando a gente está dentro de uma empresa, claro que a gente, como gestor de área, e eu fui por muitos anos, né, gestora de marketing de grandes empresas aqui no Rio, eu conquistei várias coisas para a empresa ou para a área, né, que as pessoas que me antecederam na empresa não tinham conseguido. Então, óbvio, né, era mérito meu. Só que era para a empresa, né? Ficava lá, era legado da empresa, o legado Sim. que eu deixava para a empresa. Hoje não, né? E uma vez eu conversando com uma pessoa que trabalha, é marido e mulher, né? Ela trabalha em projetos comigo e ele é terceirizado lá na RM, né? Prestador de serviço. E ele e ela fala muito, eu acho isso muito legal, que ela fala assim, quando você empreendendo, você ajuda tanta gente, e aí quando você pensa assim, você ajuda... Né? E às vezes a gente como empreendedor não tem noção da dimensão daquilo que a gente faz. Então, voltando para o viés do paz, da responsabilidade social, é isso. Às vezes a gente emprega a gente beneficia uma família, né? A gente consegue de fato ajudar aquela família a colocar um prato de comida decente na mesa e a gente não tem noção do que a gente faz. Então, assim, até um convite para os empreendedores, né, que é uma coisa que muita gente não faz, que é conversar mesmo com o colaborador, com o funcionário, como queira chamar, né? Entender o que se passa, né? Porque às vezes a gente gera um impacto social muito além daquele que os nossos olhos alcançam, porque a gente não se permite conhecer isso, né? A RM, existe aí respondendo a sua pergunta, Ponzi. A RM, ela tem 3 anos, né? Ela surgiu no início da pandemia, em 2020. A gente trabalha com projetos de branding, planejamento estratégico de marketing, né? Então, ali dentro da empresa, a gente faz a gestão completa da marca. Então, a gente recebe ali como clientes médias e grandes empresas que a gente contribui, a gente ajuda dentro de um desses projetos, né, a alavancar a marca. Né? Eu costumo dizer sempre com estratégia. Né? Eu tenho uma frase
do Kotler, que eu gosto muito, né? Que ao invés de você, vou parafraseá-lo, né? Assim, ao invés de você pensar em resultados imediatos, pense na estratégia para atingi-los primeiro. Então é isso. Eu acho que eu sou aquela defensora da estratégia o tempo todo. Eu acho que minha vida profissional foi setada nesse sentido, né? Então é isso que eu levo para os meus clientes, né? Não adianta você entrar numa rede social e começar a fazer um monte de vídeo, um monte de post e achar que vai bombar de vender se você não estiver falando com o público certo, se você não estiver se posicionando corretamente, se a sua marca não estiver bem posicionada, tiver uma boa reputação, aí a gente volta para a discussão do ESG, né? Porque, de novo, vou repetir aqui, o ESG tem muito a ver com reputação. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado dentro da RM, né? De olhar para todos os aspectos, considerando o público interno e o público externo que se relaciona com a marca, e a gente levar uma comunicação clara e robusta para que a marca tenha um posicionamento no mercado e se destaque realmente com relação ao concorrente, né? Eu me lembro que a gente fez um post há pouco tempo que falava um pouco disso, né? Exemplos de algumas marcas que até hoje a gente lembra e que a gente associa a marca ao nome. A gente, na verdade, transformou a marca em nome de produto. Eu li esse post, Xerox. Exatamente. É uma delas. A gente não tira uma fotocópia, a gente tira uma Xerox, né? Até hoje a gente tira uma Xerox, né? A gente chega na papelaria, quero tirar uma Xerox. Esse é o auge, né? Exatamente. Então, assim, o que essas marcas fizeram para ter esse posicionamento até hoje na mente do consumidor? Então, assim, esse trabalho, né? Essas questões permeiam, na verdade, o nosso trabalho, porque o nosso objetivo é esse, né? É claro que eu digo assim, a gente não faz nada sozinho. É que nem um médico. Você vai ao médico, o médico diz, olha, tá aqui, Pons, essa é a sua receita, você toma esse remédio 2 vezes por dia, esse aqui 3 vezes por dia, esse aqui 2 vezes por semana. Aí você, não, esse aqui de 2 vezes por semana acho que não vai resolver nada. Aí você não resolve o seu problema. Aí a culpa é do médico. Não, você que não tomou o medicamento como foi prescrito, né? Então, é isso. A estratégia, ela tá ali para ela permear de algumas decisões que muitas das vezes vão gerar novos negócios, que vai gerar sucesso para a marca. Mas se, por outro lado, o empreendedor, o gestor da marca, não quer aplicá-las, né? Então a culpa às vezes não é da estratégia, né? E aí eu vou puxar aqui para o lado dos meus colegas de marketing, né? Outro dia eu vi um post que falava o seguinte: eu não sou homem-bomba para bombar suas redes sociais. Né? Que bacana. E é isso, né? Porque às vezes gera-se uma expectativa, né? Por isso que eu digo assim, tem que ter estratégia, mas tem que acreditar nelas e executá-las. E tem constância, né? E tem constância, exatamente. Né? Renata, como é que acha a RM na internet? Nas redes sociais, @RM Consultoria MKT. Tanto o LinkedIn quanto o Instagram. RM Consultoria MKT. E quem quiser ouvir mais ainda sobre a Renata, tem um programa só da Renata no Clubecast. É só ir lá, ela conta a história dela toda, é muito bacana. Você vai muito botar o link mesmo. lá no Colocarei o link aqui nessa descrição. Estará o link também com a entrevista com a Renata Muniz, que é muito importante. E agora a coordenadora do PAS. Agora do nosso coordenadora polo. do PAS. Agora eu posso terminar de ler as ODS da ONU, que eu acho importante. A gente só leu a primeira linha. Eu acho que é importante só para as pessoas saberem. Ó, a 7 é energia acessível e limpa. Né? E tem muita gente empreendendo nesse número aqui. Emprego digno e crescimento econômico, foi o que a gente falou aí com você, com a número 8. A 9 é indústria, inovação e infraestrutura. A 10 é redução das desigualdades, né? Isso é muito importante também. Cidades e comunidades sustentáveis, número 11. Outra é consumo e produção responsáveis, que é a 12. A 13 é combate às alterações climáticas. 14, vida debaixo d'água. A 15 é vida sobre a terra. Ó. A 16, paz, justiça e instituições fortes. Importantíssimo também. E a 17, para fechar, é parcerias em prol das metas. Interessante, né? Relê a 10 pra gente, por favor. Vamos reler a 10 aqui a pedido da redução das desigualdades, não é isso? Tudo a ver com a gente aqui, né? Quando a gente fala redução de desigualdades, pode vir só a questão econômica, né? Mas, por exemplo, quando você aqui no clube tem um núcleo de mulheres, você está reduzindo a desigualdade, né, no acesso dos homens e das mulheres às oportunidades. Eu acho muito importante. Né? Quando nas franquias existem números
que as mulheres são... Quando você fala de desigualdade, você não está falando só de economicamente falando, Exatamente. né? Mas desculpa te interromper, continua. Não, então, a franquia pode ser um elemento muito forte para o ODS 10 também, porque, por exemplo, tem vários tipos de formato de franquia. Então, aquele empreendedor que tem 10 mil reais, ele pode receber padrão, procedimento, marca, assim como o cara que tem 1 milhão de reais. Boa, né? excelente, bom exemplo. Então eu penso que a ODS 10 está muito conectado com o núcleo franquias. E dentro desse conceito, eu queria perguntar a Renata sobre o nosso evento. Por favor, faça. A gente vai ter um evento onde a gente vai juntar, né? A gente vai ser um collab entre o clube, a FEComércio, Senac e a ABF. E aí eu queria escutar nas palavras da Renata a importância importantíssimo desse collab, desse encontro, dessa ponte aí entre essas instituições. Importantíssimo. Renata, vamos lá. Vamos lá. A gente já falou aqui um pouco, né, do quanto que a gente está se aproximando dessas instituições e o papel social que a gente está tendo nesse sentido, né, conectando principalmente o Senac, FEComércio, através do portal do futuro, né, indo até os jovens, contando nossa experiência, ou trazendo os jovens para ter experiências conosco através dos eventos do Clube Empreendedor, como a gente teve alguns já. Quando a gente fala da ABF, tem uma importância extrema nesse processo todo, como o Salquino bem colocou, né, o papel que as franquias têm de participação nessas oportunidades de empregar esses jovens, de dar oportunidade para eles, e estar com as 3 instituições, né? Aí considerando o Senac, FEComércio como uma coisa só, ABF e clube, é uma oportunidade da gente colocar na mesa, aí no caso vai ser no palco, né? Representantes dessas 3 instituições, para que eles possam falar um pouco para a gente sobre esse papel de responsabilidade social deles, sobre o papel no caso das franquias dentro da economia, né? E aqui falando de Rio de Janeiro especificamente, mas a gente sabe o quanto que contribui no Brasil todo, porque tem inclusive franquias que elas não se limitam ao estado do Rio de Janeiro, né? Falando de Senac, da força que o Senac tem para linkar, né, esses jovens com o empreendedor, seja o empreendedor de uma franquia ou seja o empreendedor do clube que vai estar lá assistindo, acompanhando com a gente, falar também das oportunidades para quem quer ser um franqueado. Isso é muito importante, porque não necessariamente a pessoa tem um negócio hoje, né? E a gente pode pensar como o tio Douglas, né, de expandir o negócio dele, transformando numa franquia, mas a gente pode pensar também no empreendedor hoje que atua numa área e quer expandir, aumentar ali seu portfólio de negócios e empreender numa franquia. Né? Então, existem várias possibilidades. Eu acho que, aí voltando para aquela expressão que você usou, é um ganha-ganha. Né? E todos ali imbuídos com o mesmo objetivo, que é levar a oportunidade e, principalmente, a prática da responsabilidade social. Excelente. Uma mega explicação, né? Renata arrebentando, porque é o seguinte, é um trio parada dura, né? Você tem ali Senac com a FEComércio, você tem ali a ABF Clube, né? A ABF levando as franquias, o Clube Empreendedor movimentando ali os empreendedores, o Senac levando conhecimento pra caramba e esses jovens do projeto, sim. Ou seja, tudo se encaixa e alavanca. Você consegue alavancar uma economia local e consegue levar essas vantagens a todo mundo, é realmente um ganha-ganha, um negócio muito bacana. Aproveitando aqui, falando de Senac, né? E FEComércio, mandar um abraço enorme aí para o nosso presidente, o Antônio Florencio, que sempre foi um grande apoiador do Clube Empreendedor Brasil, esteve conosco em todos os fóruns que a gente fez, fórum de soluções do Porto Maravilha, fórum de soluções de Porto Logístico, mandar um grande abraço aí pelo apoio da FEComércio, que sempre esteve conosco aqui em todas as nossas empreitadas com o Empreendedor Brasil. A FEComércio acredita no empreendedor, obviamente no varejista aí, que também empreende muito aí. Um abraço grande aí para Antônio Florencio e toda a sua equipe, que são espetaculares. Vamos lá. Eu acredito na força da sociedade e na força da sociedade se aglutinando nesse sentido, assim, sabe? Essas instituições... Cada um com sua força, né? Nós vamos dar um exemplo aí para o país de movimento, de desenvolvimento econômico, de negócios. Isso. E negócios com olhares sustentáveis, com olhar de governança, né? De proteção ao meio ambiente. Então, eu tô feliz do clube aí ser o aglutinador desse evento. É muito importante esse evento. Está muito bacana, a gente está fazendo a nossa parte. Tem outras...
o Brasil é um Brasilzão, né? Isso. Tem muitas outras iniciativas também que fazem isso. É bom a gente fazer parte também desse time maço, né? O Rio de Janeiro precisa desse nosso cuidado. O Rio precisa muito desse nosso cuidado. Gente, eu tô, assim, felicíssimo, né? O pai está vindo agora renovado ainda, né? Com a Renata, que tem uma experiência absurda em comunicação, uma profissional de altíssima qualidade, a gente sem puxar saco, falando verdadeiramente aqui, com essa noção e com esse espírito de sustentabilidade que é importante também. Tenho certeza que vai ser muito bom para o clube, né? Esse impulso do Polo. O núcleo de franquias também está arrebentando, ou seja, isso tudo gerando essa sinergia toda, gerando eventos, gerando oportunidades, alavancando pessoas. A gente não alavanca negócios, a gente alavanca pessoas, né? Isso aí. É isso que é o mais importante, na minha opinião. Né? Então foi um papo espetacular, Ítalo já está chamando nossa atenção. O Ítalo é que acaba com a nossa graça aqui desse estúdio, não é isso? Mas há necessidade do Ítalo existir na nossa vida. Existe Ítalo, mesmo. coloca limite no presidente, Ítalo. Maurício, encerrando, quer mandar um recado? Manda ali, ó, na Câmara do Empreendedor. Recado é que eu acredito na força desse encontro da FEComércio com a ABF, e eu acredito que o clube tem como perfil essa união. Eu falo que o clube é hub, ponto de encontro para as instituições. Então, eu estou muito feliz de estar na coordenação do Núcleo Franquias e de ter a sua confiança aí, de tocar esse segmento que é tão importante na minha vida. O prazer é todo nosso, de todo o clube. Você é muito elogiado, está arrebentando. Parabéns, Maurício, de verdade mesmo. Bacana. Renata, recado? Sim, claro. Quero convidar de antemão os empreendedores do clube que fiquem atentos aí, que vem novidades do país. A gente tem várias ações já pensadas, a gente está estruturando aqui junto com o nosso presidente, Rafael Ponzi, para que a gente possa colocá-las em prática. E é super importante a participação de todo mundo. E eu só quero complementar com uma coisa que a gente faz na RM. Na RM hoje a gente tem o que a gente chama de braço de responsabilidade social. Então nós temos mais de uma instituição sem fins lucrativos que a gente atende na RM a um custo diferenciado, mas entregando toda a qualidade que a gente faz para qualquer outro cliente, né? A gente atende exatamente como qualquer outro cliente, seja através de consultoria de comunicação ou gestão mesmo da comunicação da instituição, né? Eu tenho eu brinco que alguns dizem que a gente faz parte do núcleo, nós somos o núcleo de comunicação da instituição. Isso é muito legal, isso é muito gratificante, porque é um legado que a gente deixa, que aí quando a gente fala que a gente emprega um jovem e que a gente não tem noção do impacto que a gente causa na família, né? Quando a gente faz esse trabalho junto a uma instituição, a gente não tem noção do impacto que a gente causa em várias famílias, né? Porque no momento que a comunicação contribui para captar recursos para aquela instituição, quantas mais pessoas não podem ser ajudadas? E eu acho que assim, esse é um exemplo do que a gente faz na RM. Quantos outros empreendedores não podem fazer dentro do seu cadinho, né? Dentro do seu negócio, contribuindo melhor para a sociedade, para que ela haja uma igualdade aí, uma oportunidade para todo mundo. Parabéns, Renata. Sou seu fã. Também. Fãs. Pessoal, é isso. Eu queria dizer aqui que eu estou muito feliz. Nós estamos muito felizes com essa sinergia toda, com esse avanço do Polo, né? Com o avanço do núcleo de franquias também, junto com o clube aí, levando para vários empreendedores diversas vantagens. Falar que eu estou pessoalmente felicíssimo com essa ponte que o Maurício fez com o Senac. A gente vai conhecendo cada vez mais o Senac. O que o Senac faz é impressionante. As pessoas não conhecem. Se os empreendedores todos conhecessem tudo que o Senac faz, vestiriam camisa do Senac para sair de casa. Vamos convidar já os empreendedores para participarem do evento, né? Para participar de todos os eventos que a gente fizer com o Senac. O Senac ele tem um papel fundamental na sociedade, sim, tá? O Sistema S como um todo, mas a gente está se apaixonando aí pelo Senac, seus coordenadores todos, um abraço, para não esquecer de nenhum nome, mando um abraço a todos os coordenadores aí do Senac, do Brasil inteiro, inclusive, um grande abraço. Senac é espetacular, ele leva vantagens para os empreendedores, para jovens, para aqueles que estão querendo se inserir no mercado de trabalho, é um negócio assim espetacular, eu estou apaixonado mesmo, e a gente, cada vez que a gente conversa com o pessoal do Senac, a gente aprende que mais que eles fazem, né? Assim, é muita coisa que eles fazem, então estou muito, muito feliz com essa parceria, né? Eu acho que a gente consegue levar muito mais vantagem para o empreendedor com uma parceria com o Senac do que sem Senac, por exemplo. Né? Então foi
primordial você trazer isso. Parabéns, Maurício, por essa iniciativa espetacular. Mandar um abraço enorme aí também para todos os empreendedores que estão acompanhando a gente. Falar que a gente vai voltar depois e acompanhe a clubeempreendedor.org. A gente está sempre aí na crista da onda, falando de todos os segmentos e fazendo encontros de negócios mensais. Então, assim, é bem legal. A gente tem ido para a Zona Norte, tem ido para a Barra da Tijuca, tem ido para diversos locais do Rio de Janeiro. E a gente vai estar daqui a pouquinho pertinho de você. Então, não perde encontro de negócio com o Empreendedor Brasil. Fechamos? Fechamos. Obrigada, então, Ponzi. Obrigado também, Renata. Obrigado, Maurício. Valeu, presidente. Obrigado aí, pessoal, todos aí pela sua audiência. Um abraço grande. Até a próxima. Tchau, tchau.